sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas, estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia 25 de janeiro de 2024, também conhecido aí como aniversário da capital paulista. Pois é, meus amigos, a cidade de São Paulo faz hoje 400 e cacetada anos. Eu não sei, não lembro mais quanto é, mas é isso, né? Tamo aí, ó. Tamo aí na atividade. Tava acabando de passar aqui do lado do Boiódromo, não. Boiódromo é em Cajamar. Aqui é Sambódromo. Passando agora do lado do Sambódromo. Vários carros alegóricos ali. Já se preparando pro carnaval, né, meu amigo? Carnaval tá chegando aí dia 12 ou 13 de fevereiro. É o carnavalzão. E você, vai passar o carnaval onde, hein? Fala aqui pro pai, fala lá nos comentários e não sei aonde você consegue comentar aqui no Spotify. Nunca vi ninguém comentar nada. Se as pessoas comentam, eu não sei ver onde é. Eu sou velho também, né? Tem essa. Mas é isso, não tão velho quanto São Paulo. Parabéns, São Paulo, a cidade cinza aí, ó. Não existe amor em SP, como já diria o grande Criolo. Criolo é um cantor, tá bom? Vai que já pensou, alguém tá ouvindo e fala: nossa, não acredito que ele falou isso, vou cancelar esse energúmeno. Se bem que as pessoas que gostam de cancelar conhecem o Criolo, né? Isso aí é bem a carinha das pessoas que gostam do Criolo querer cancelar os outros. Do nada, né? Não sei porque, às vezes eu me perco aqui falando nada com nada. Cara, tem um prédio aqui do meu lado esquerdo, um pouquinho pra frente do Boiódromo, do Sambódromo. Tem um prédio que há muito tempo ele tá em construção. E aí, agora eu passei, ele terminou e tá com as luzes acesas e ficou uns prédios bonitos, hein? Bonitão os prédios aqui. Um pouquinho antes do Motel Voyage. Tô passando agora no Motel Voyage, aqui do lado da Pets, da Marginal. Não sei porque eu tô dando tanto detalhes pra vocês, né? Eu não sei, desculpa aí. Vamos falar do que interessa. Vamos falar aí do show, né? Começar falando de show, que ontem eu quase não falei de show, de tanto que eu viajei aqui na maionese. Mas hoje vamos falar de show. Estou encerrando hoje a minha turnê aqui por São Paulo. Então foram aí 6 shows em 3 dias. Mais de... quantas pessoas? Vamos ver. Hoje tinha 1.400 no total. Ontem 1.000. Antonte ou é Ontonte? Qual que é o certo? Antonte ou Ontonte? Deixa aí nos comentários. Então, Ontonte teve 1.000 em Osasco. Ontem teve... 1.000 também. Vamos botar 1.000 para ficar mais conta fácil. 2.000 e hoje 1.400. Então foram 3.400 pessoas atingidas aí pela palavra da asneira desse que vos fala. 6 shows com o Diogo Almeida. E amanhã seria os maiores shows, eu acho, dessa turnê. Acho que lá em Atibaia, eu não sei quantos lugares é, mas parece que é bastante gente. Então seria o maior. 2 sessões também. E amanhã eu não vou. Amanhã eu passei aí a minha vaga pro André Otávio, porque é muito longe de Atibaia e eu preciso arrumar as coisas pra viagem. Sabadão estou viajando, tá bom? Então acompanha meus stories aí pra você ver um moratense muito louco indo na Europa. Indo na Europa é foda, né? Que eu ia falar em Londres, mas aí depois eu resolvi mudar pra Europa, porque eu não vou só pra Londres. Mas enfim, acompanha lá nos stories, estarei lá representando, né, o Morato mais uma vez na gringa. Vou lá dar um rolê e aí esses foram os últimos shows antes das minhas férias, né, pra viajar. Você sabe que eu quase fiz show lá em Portugal, hein? No dia que eu chego, eu chego na sexta-feira em Lisboa e no sábado subsequente ao dia que eu chego lá, eu vai ter show do Oscar Filho. E aí eu tentei mexer os pauzinhos aqui pra ver se eu conseguia fazer um showzinho lá com ele, mas não rolou. Já tinha um cara lá da produção local que vai fazer. Será que é o Lucas Otávio? Depois eu vou falar com ele. Às vezes é ele. Aí eu até dou um pulo lá também pra assistir e trocar ideia, né? Mas enfim, não vai rolar. Ia fazer o meu primeiro show internacional lá em Portugal, mas não vai ser dessa vez. E enfim, né? A vida é assim, né? E o que eu tava falando mesmo? Dos shows. Então amanhã seria aí, eu poderia ter tido a chance de fazer 8 shows em 4 dias.
Meu amigo, isso é histórico. Mas 6 shows em 3 dias também foi histórico. E ficarei feliz em parar por aqui. Hoje foi o último show. E por incrível que pareça, foi o pior. Olha que doideira, né? Então hoje tinha mais gente. Mas não foi ruim o show, foi bom. Mas perto dos outros, esse foi o pior. Dá pra entender? Porque é bom, aí é ruim também, né? Agora parece que piorou. Então eu tô igual aquele tiozinho do meme. Porque realmente, ouvi o áudio aqui. Foi um show bom, mas os outros foram mais altos. Eu não sei exatamente onde eu errei. Eu tentei ouvir o áudio pra saber. Puta, não sei. Eu acho que não tá na voz. Foi mais na comunicação não verbal ali, sabe? Mano, hoje sabe o que aconteceu? Vou contar isso pra vocês. O que acontece? Eu fiz show com o Diogo Almeida terça em Osasco, quarta em Cotia e hoje era em Guarulhos, certo? Certo. O de Osasco e Cotia era 7h30 da noite, a primeira sessão. E a segunda 9h30. Beleza? Beleza. Então já estou adaptado a fazer o show 7h30. Ontem eu já, não sei se eu contei, mas eu cheguei já atrasado. Eu cheguei em cima da hora e cheguei já basicamente já entrei pro palco, porque tinha muito trânsito e aí eu cheguei atrasado, né? Aí hoje eu falei assim, hoje eu vou me programar pra chegar lá meia hora antes. O show é 7h30, eu vou chegar às 7 horas pra dar tempo de eu conversar um pouquinho, de eu me concentrar, de eu ficar de boa, ver o que eu vou fazer e bababá, pra ser um show legal. Beleza? Beleza. Aí tô eu lá em casa trabalhando de home office. E aí falei assim, deixa eu dar uma entradinha aqui no Google, só pra ver o endereço do teatro, só pra ter certeza que é esse aqui mesmo, né? Porque vai que não é nesse teatro, eu vou pra Guarulhos, chego lá e nem sei se tem mais de um teatro em Guarulhos, mas vai que não é nesse, né? Eu falei, porra, eu sou um cara precavido, vou dar uma olhada aqui. Aí fui lá e coloquei no Google assim, Diogo Almeida em Guarulhos. Aí apareceu já no Google assim, ó, Diogo Almeida em Guarulhos, 6h30 e 8h30. Aí eu falei, eita porra, você entendeu? O show era 6h30, eu pronto pra sair de casa, pra chegar tranquilo às 7, o show das 7h30. Mas o show das 7h30, na verdade era 6h30. Eu já tava atrasado, meu amigo, eu saí catando cavaco. Inclusive tô com cheiro de sovaco, evitei de ficar perto das pessoas né? Não quero ficar mal falado por aí, seu cara que tem um cheiro de sovaco. Mas eu estava realmente suado, porque, mano, saí correndo. Falei, eita porra. Mano, catei, coloquei a roupa e saí correndo. Cheguei lá 6h25. Então, mais uma vez, só cheguei, basicamente, dei um alô ali e já entrei pro palco. Então, não gosto dessa sensação. Eu prefiro quando eu tenho um tempo para me preparar. E aí na segunda sessão eu tava mais tranquilo, mas ainda não consegui me conectar com a plateia da forma como eu consegui nos outros shows. E isso se refletiu em quantidade de seguidores. Ontem acho que foi o recorde. Nas 2 sessões, cara, teve muita gente que seguiu e que mandou depois mensagem, sabe, elogiando e tal. Acho que ontem foi os 2 melhores shows. Inclusive eu postei um vídeo do show de ontem. Ontem eu fiz o show lá em Cotia e aí eu gravei num ângulo meio esquisito. Foi lá de cima e a minha câmera não é tão boa. Eu não tenho a lente, na verdade, né? Eu não tenho uma lente muito boa de zoom. Inclusive eu acho que eu vou investir numa lente, mano. Vou dar uma olhada aí quanto tá as lentes no Facebook, umas lentes usadas, não sei. Vou dar uma pesquisada pra eu pegar uma lente zoom melhor do que essa minha. Porque a minha lente ela é boa, mas não tanto, sabe? E aí como eu tô gravando os vídeos tudo aí, talvez eu invista numa lente melhor, mas enfim, só tô fazendo a nota mental pra lembrar depois. Então é isso, sobre o show de hoje é isso. Não foi um show muito... não foi o melhor da semana, mas também não foi ruim. Ouvi os 2 áudios já aqui. Os 2 foram bons, foram ok, assim. Não foi... nenhum dos 2 foi extraordinário. Mas, inclusive o primeiro eu mudei um pouco uma piada que eu fecho, que eu falo da conversa lá, eu dei uma mudadinha e ficou melhor. Eu vi no áudio e falei, acho que assim ficou melhor. E aí, eu sempre falo, né, pra cagar regra aqui, eu sempre falo que você tem que diminuir o setup, mas eu aumentei, mano, 2 palavras, vai. Aumentei 2 palavras na piada e aí ficou mais forte
faz mais sentido. Então tem isso também, né? Às vezes nem sempre diminuir demais o setup pode ser bom. Às vezes você aumenta um pouquinho, dá um detalhezinho a mais, ele acaba fazendo mais sentido, né? Então é isso, sobre o show era isso. Eu queria falar pra vocês o que eu prometi desde ontem. Vocês tá que não dormem aí, eu sei que vocês não tá que não dormem. Vocês estão, caramba, o Diogo falou que ele ia falar de logoterapia. Eu tô aqui doido pra saber o que é logoterapia. Ele falou e deixou nesse suspense, mas hoje, meu amigo, vai acabar o suspense. Na verdade, eu agora acabei de fazer o suspense, que ninguém tá nem aí pra isso, né? Mas eu queria falar sobre isso. Logoterapia, o que é logoterapia? É uma forma de terapia, né? De análise terapêutica da terceira escola de Viena. Então teve o Freud, teve um outro humano, e aí a logoterapia é considerada a terceira escola de Viena da psicanálise, que ela foi criada, né, basicamente pelo Viktor Frankl, que é o cara que ficou em Auschwitz e em vários campos de concentração, psiquiatra e psicólogo, e aí ele escreveu o livro Em Busca de um Sentido, e também escreveu outros livros mais voltados para a logoterapia. E é um tipo de terapia que me agrada mais, sabe? Porque teve um tempo que eu fui muito do existencialismo. Não, desculpa. Não sei o nome. Mas tipo assim, que eu olhava muito o ser humano como animal, sabe? Só que a gente é um animal diferente, porque nós é idiota, entendeu? A gente precisa ter um sentido da vida, senão a vida perde o sentido. E aí a logoterapia é justamente para falar sobre isso. Basicamente ela fala que as neuroses, elas surgem de você não conseguir ver sentido na sua vida, né? Então, basicamente o que se fala inclusive ele cita, né, no livro Em Busca de um Sentido, mais de uma vez o Viktor Frankl, ele cita eu acho que é Nietzsche. É Nietzsche ou é Kant? Sei lá, ele cita algum cara desses se eu mantesse a palavra firme e falasse com certeza que era Nietzsche ou que era Kant, ia parecer que eu era muito mais inteligente, né? Mas eu sou burro, não vou fingir aqui que eu sou inteligente. Mas enfim, ele cita uma frase que é muito legal, que como que era mesmo a frase? Era: quem tem pelo que viver suporta quase qualquer como. Então ele fala bastante isso lá no livro, porque realmente, imagina você está num campo de concentração e você não sabe se sua família já foi para a câmara de gás ou não. Você não sabe o quanto tempo você vai ficar lá dentro. Você não sabe nem se um dia você sai de lá. E não pense você que o campo de concentração era a festa. Os judeus tudo junto vão ficar jogando palito e fazendo piada e economizando dinheiro. Não pense isso, porque era trabalho forçado o tempo inteiro, meu amigo. Quem não aguentava trabalhar ia pra câmara de gás. Então, mano, o bagulho era foda. E aí ele fala bastante disso, que tipo, quem sobrevivia ou se corrompia e aí virava um capataz, e aí mesmo assim na perversão encontrava um sentido de vida, né? E aí ele até fala, tipo assim, não dá pra julgar os caras que virou a casaca lá dentro, porque o bagulho, mano, é o extremo do extremo, que ninguém tá preparado para aquilo. Então o cara virar a casaca e virar um capo, que ele chama lá, né? Tipo um capataz, e deixar de ser o oprimido para oprimir os outros, é muito fácil pra gente que tá de fora julgar um cara desse. Mas o bagulho é louco lá dentro, filho. Entendeu? Então a pessoa, mano, é foda. E aí ele fala disso, que inclusive quando as pessoas perdiam o sentido, em pouco tempo elas morriam. Ele falou que era nítido. Ele dava pra saber antes, dias antes da pessoa morrer, eles já sabiam que a pessoa ia morrer, porque alguma coisa nela mudava. E segundo ele, uma das coisas, né, era isso, que a pessoa não conseguia mais enxergar sentido em todo aquele sofrimento.
E aí ela entregava os pontos e morria mesmo. Então, inclusive nas epidemias de tifo que teve lá dentro, tifo deu em todo mundo. Meti uma piadinha aí pra dar uma quebrada nesse clima, né? Falando de campo de concentração. E tem que ter uma piadinha, né? Então, nas epidemias de tifo exentemático que teve lá dentro, os caras que iam morrer, eles sabiam já. Fala, ixi, esse aí... Inclusive, ele cita um exemplo muito curioso, que teve um cara que ele... Acho que perto de novembro, se eu não me engano, ele teve um sonho em que Deus aparecia pra ele e falava, olha, a guerra vai acabar dia 30 de fevereiro. E aí, meu amigo, o cara deu um gás na vida dele. Ele falou, porra, Deus falou comigo, porra, vai acabar esse sofrimento, graças a Deus, mano. E aí ele deu sangue ali, ó. Quando chegou dia 30 de... Eu falei que dia que era mesmo? É que ele fala o dia, mas eu não lembro, mas era tipo assim, 30 de janeiro, por exemplo. Talvez eu tenha falado 30 de fevereiro, mas aí foi só o TDAH, não quis fazer piada com... Não existe 30 de fevereiro, não. Era 30 de janeiro, por exemplo. Quando deu 31 de janeiro, o maluco entregou e falou, mano... Porque ele tinha, entendeu? Que de repente, o sofrimento dele tinha uma data de validade. E quando se frustrou aquela data de validade, ele simplesmente perdeu o sentido. Ele falou, mano, agora não tem mais pra que tá isso. E aí ele fala isso, ele falou, mano, quando o cara chegava nesse ponto, mano, a gente sabia, o cara não levantava da cama e não tinha ameaça ou tortura que fizesse o cara levantar. Nada mais na vida daquele cara importava. E aí, mano, dali a morte era certa, né? E aí ele fala bastante disso e tal. E aí ele tem uma... No final, né, ele conta bastante relato lá do campo de concentração. E no final ele começa a falar sobre a logoterapia mais especificamente, né? Que é você tratar a neurose de um jeito mais... Sei lá, não sei se é mais humano, mais espiritual, sei lá, mas você tentar encontrar ou fazer o paciente encontrar um sentido para a vida dele, né? Então rola essa parada aí, né, na logoterapia. E o porquê que eu tô falando disso agora? Não é só porque eu tô lendo de novo o livro do Viktor Frankl, é porque quando minha mina tava fazendo um congresso de fotografia, que eu fiquei sozinho em casa, eu assisti de novo o filme Clique. E aí eu percebi que eu não sei se tem a ver ou se foi só outra forma de chegar no mesmo pensamento, mas no filme Clique ele aborda uma... Rapaz, tá com a palavra na minha cabeça agora há pouco. Acho que é um imperativo, eu acho. Enfim, o lema, não é bem o lema, mas o fundamento da logoterapia, que é viva como se você já tivesse vivido antes. E o clique é isso. Se você parar pra pensar, qual que é a história, né? A moral por trás do clique? Ele acha lá um controle e ele começa a pular as partes chatas da vida. Só que nisso ele acaba pulando a vida inteira. Tá ligado? E aí no final ele acorda, tipo, e vê que é tipo um sonho, e aí ele vive diferente, porque ele já tinha vivido uma vez pulando as coisas. E aí ele percebe, e aí ele volta, e aí ele manda o trabalho cagar, né? Dá uma descansada do trabalho e foca na família dele, nas pessoas que ele ama e tal. E ele vive diferente. A partir dali, ele vive diferente, que ele tá vivendo pela segunda vez. E a máxima da logoterapia é isso. Você dos princípios é esse, né? Você viver a vida como se já fosse a segunda vez. Imagina que você já viveu uma vez e você tá no leito de morte e você tem a chance de voltar. Agora imagina que realmente isso... Deixa eu abaixar aqui que tem policial com um fuzil aqui. Não, pensei que era o irmão do Everton que tava ali, mas não. E aí, o que eu tava falando mesmo? Então, imagina só, faz esse exercício aí. Imagina que você já você ganhou o controle do clique. E aí você acelerou sua vida e foi pro final. E aí você já fez tudo o que você tinha a fazer de errado. E agora, essa é a segunda chance. Porque você não tem segunda, mas você pode imaginar que você já teve a primeira. Você entendeu? Olha que doideira isso, cara. É muito louco isso. E aí toda vez que você for fazer alguma coisa, tenta pensar que é a segunda vez que você está fazendo. Então na primeira vez você fez no automático.
Aí na segunda, agora, você quer prestar atenção, porque é a última vez que você vai fazer. Mano, é muito profundo isso, não é? Caralho, eu achei foda. Eu falei, não, eu preciso dividir isso com os meus ouvintes. Eles vão adorar fazer esse exercício. Então, na próxima vez que você for fazer qualquer coisa, faça como se já fosse a segunda vez. Inclusive, para quem tá começando na comédia ou quem tá na nossa caminhada, às vezes dá um desânimo. Tá ligado? Dá um desânimo. Porra, você fala, mano, mano, sei lá, eu não consigo ver. Eu não consigo ver pra onde eu vou, sabe? Tipo, eu tô fazendo show, tô abrindo show pra uma galera, tô fazendo show não sei aonde, tô fazendo um show aí, mas, mano, pra onde que eu vou? Qual que é o próximo passo? Não sei. Só que aí, eu paro e penso, mano, se fosse a segunda vez que eu estivesse vivendo, eu não quero pelo menos tentar. Tem tanta gente que consegue viver fazendo o que gosta de fazer. Se eu tô vivendo a segunda vez agora, eu não queria tentar essa porra? Então, mano, vamos tentar. Ah, mas eu não sei, mano, sei lá, vamos tentar pelo menos, vamos focar em ficar bom. Então é isso, eu tô tentando focar em ficar bom no palco, é isso. Escrever mais piada, sabe? E exercitar a escrita mesmo, testar coisa nova, como se fosse a segunda vez mesmo. A segunda vez que tô vivendo, agora eu quero ficar bom. A primeira vez eu fracassei e não consegui virar comediante. Onde que eu errei? Onde que onde dá pra errar na carreira? Porra, sei lá, um monte de coisa, mas né, Luiz França que o diga aí, tem várias coisas, né? Mas enfim, eu não vou fazer o que eles fizeram, mas você entendeu? Eu tô falando, onde que erra? Uma das coisas que é errar é você estagnar no palco, tá ligado? Você não evoluir no palco, achar que tá bom e não, sabe? Então é isso que eu tenho controle, é isso. Eu consigo convencer as pessoas de ir no meu show? Não consigo. Eu consigo fazer a cena voltar a ter show de elenco e gostar de mim e me chamar pra fazer elenco? Não consigo. O que eu consigo fazer? O que eu consigo fazer é escrever piada e entregar elas. Que maluco doido do caralho. Olha, eu vou te falar, viu? Tem uns caras no trânsito que só por Deus. Enfim, é isso que eu consigo. O que tá na minha mão é isso: escrever piada e testar elas e lapidar até ficar boa. Então é isso que eu vou fazer. Ah, mas não é o suficiente. Cara, é o suficiente pra mim. Também vou agir com compaixão, que não adianta também, senão eu só vou ficar frustrado, não vai ajudar em nada. Eu ficar, eu não sei o que eu faço, não consigo vender ingresso, bababá. Mano, é isso. Vamos tentar fazer alguma coisa. Fazer o que sempre fez e esperar um resultado diferente é errado também, né? Então, mano, tem que tentar melhorar cada vez aí. Já tô me perdendo aqui, eu queria só dar essa dica aí, né, para meus ouvintes. Então, em tudo que você for fazer agora, pensa e fala assim: estou vivendo pela segunda vez. Vou gastar tempo fazendo isso? Pô, eu percebi esses dias que eu tô muito viciado no Instagram, sabe? Tipo, mano, tô fazendo um café, eu falo, cadê meu celular? Pra esperar a água passar. Sério mesmo que você precisa ver um vídeo de acidente de carro ou de um cachorro andando de skate? Já viu? Bulldog, mas aí eu gosto, hein? Mas enfim, você precisa olhar toda hora um Bulldog francês. Por que os Bulldog franceses são os que mais andam de skate? Será que tem alguma coisa a ver com as perninhas dele, que é meio arqueada? Será que é isso? Pode ver, dos cachorros que você vê andando de skate na internet, mano, a cada 6 cachorros, 5 é Bulldog francês. Por quê? Por que os Bulldog francês são melhor no skateboard? Eu não sei, eu tô me perdendo aqui, inclusive. É isso, tô chegando em casa, muito obrigado aí pela companhia. Nada de armas, use camisinha e volte no próximo. Valeu!